Fala pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nós trabalhamos aí no capítulo 3, a gente está trabalhando um pouco de genética, e aí eu resolvi falar e dar uma aprofundada em alguns conceitos que são importantes em genética, coisas que invariavelmente vocês vão estudar mais para frente. Então, na verdade, eu vou colocar só de maneira parcial, e a gente vai trabalhar na nossa aula de Zoom amanhã algumas características relacionadas aos conceitos da genética. Então a gente vai fazer aí um apanhado geral desse processo muito legal relacionado à genética. Bom, como eu falei para vocês, a genética não é só um fator, né? A genética ela tem mais de um fator característico e isso é extremamente importante. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre a extensão mendeliana, ou seja, algumas características a mais que estão relacionadas ao conceito genético, beleza? Então vamos entender um pouquinho aí como é que funciona essa extensão mendeliana ou esses caracteres mais relacionados. Bom, o primeiro é o fator de dominância que nós já estudamos, né? Um fator extremamente importante, partindo do pressuposto de um indivíduo dominante e um indivíduo recessivo, onde aqui eu peguei apenas um fator, né? Que é o fator semente, né? Forma da semente, se ela é lisa ou é rugosa. Lembrando que nós temos lá um indivíduo que é dominante, ele apresenta o caráter relacionado duplo dominante, e eu tenho aquele caráter recessivo que é duplo também, né? Então, lembrando que aquele que é homozigoto recessivo, ele só se expressa em homozigose, ou seja, num parzinho, tá? E o dominante, ele pode acontecer tanto no indivíduo que apenas apresenta um dominante, que a gente chama de heterozigoto, ou aquele indivíduo que também pode ter mais de uma característica, né, que é o indivíduo, aliás, menos de uma característica não, mas aquele indivíduo que é homozigoto dominante, ou seja, apresenta os dois alelos relacionados à mesma característica. E que na primeira expressão, quando eu cruzo os dois, eu formo indivíduos estritamente híbridos, apenas com a característica liso. Portanto, o dominante sempre expressa em relação ao recessivo. Não vou falar relacionado a um outro fator muito legal da genética, chamado de epistasia, porque a epistasia ela tem um nível maior, né? Mas só para vocês entenderem, epistasia acontece, são casos, né, que variam das leis de Mendel, tá? E quando eu cruzo indivíduos híbridos, lembrando que híbrido é aquele indivíduo que apresenta um homozigoto, um alelo dominante e um alelo recessivo, eu gero a proporção 3 indivíduos dominantes para um indivíduo recessivo, sendo que um deles é duplo dominante, 2 são heterodominantes, ou seja, eles são heterozigóticos, e apenas um indivíduo é homozigoto recessivo. Então esse é o principal caráter relacionado a esse fator da primeira lei de Mendel que nós estudamos nesse capítulo. Estamos estudando no capítulo 3. Bom, semidominância ou dominância intermediária. O que é dominância intermediária, Pro? Que eu nunca ouvi falar na minha vida. É assim, quando as duas características se expressam parcialmente, tá? Então eu tenho lá flores que são brancas, flores que são vermelhas, e essas flores acabam produzindo para mim um indivíduo que é rosa. Flor branca não é recessiva, flor vermelha não é dominante. Eu tenho lá indivíduos que expressam a sua característica em qualquer circunstância, tá? Então eu tenho aquela que é vermelha, C1 ou Vzão, e aquela que é branca, que é Bzão. Quando a gente fala de semidominância ou dominância intermediária ou dominância incompleta, significa que eu pego parte da expressão de um indivíduo, vermelho, e parte da expressão de outro indivíduo, que é branco. E a mistura dos dois estabelece para mim uma variação de cor intermediária que a gente chama de rosa. Um detalhe importante, galera, não é ficar pensando assim, mas vermelho com branco dá rosa, Pro. Não é essa característica que eu estou falando. O que eu estou falando é que o indivíduo vermelho expressa a característica vermelha de maneira parcial
e o indivíduo branco expressa a sua característica também de maneira parcial. E aí por isso que a gente fala que é dominância intermediária, é diferente. Já a codominância, olha só que legal, os dois indivíduos se expressam com a mesma força, tá? Então, por exemplo, sistema ABO, eu tenho lá o seu sistema sanguíneo. Um indivíduo pode ser tipo sanguíneo A, o indivíduo pode ser tipo sanguíneo AB e o indivíduo pode ser tipo sanguíneo AB. Então, eu tenho A, B e AB. O que é o indivíduo AB Pro? Ele é parcial do A e parcial do B? Não. O A expressa a característica de A e o B expressa a característica de B. Então, não há um fator intermediário, e sim as duas características se expressam com a mesma força, tá? Também vale para o sistema MN, também chamado de sistema C, tá? Que é também parte do grupo sanguíneo. Ou tem o indivíduo M, ou tem o indivíduo N, ou tem o indivíduo híbrido, que é MN. Ele expressa a característica na proteína M e também na proteína N. Não é uma mistura, tá? Então, só lembrando, tá? Essas características, elas se expressam de maneira direta, inteira. O cara expressa A, o cara expressa B, o cara expressa M e o cara expressa N. Então, essa é chamada de codominância. Então, vamos entender um pouquinho como funciona o indivíduo que é sistema MN. Ó, o cara que é M, só M, ele pode ser, ele é L pro, L é de Landsteiner, tá? Que é o cara que estudou esse processo. Então, o Landsteiner, ele fala que eu tenho um indivíduo que é emão, então LM, LM, o indivíduo codominante LM, LN de navio, e o indivíduo que é N, indivíduo LN, LN. Percebam que não muda nem dominante nem recessivo, percebam? E aí eu cruzo esses indivíduos, M com N, e aí eu vou ter 100% dos indivíduos MN. Se eu cruzo esses indivíduos entre si, eu vou obter lá uma proporção de um indivíduo MM, um indivíduo, dois, né, no caso, MN e um indivíduo NN. Então, essa é uma característica extremamente importante desse grupo, codominante. Um pouquinho diferente da dominância intermediária, onde eu tenho parte da expressão de um indivíduo e parte de uma expressão de outro. Vamos dar um exemplo besta assim. O Pro vai falar um exemplo tranquilo para vocês. Imagine que eu tenha um indivíduo de cabelo preto e um indivíduo de cabelo loiro. Aí você fala, tá, então, preto é dominante, loiro é recessivo. E aí eu tenho um indivíduo, por exemplo, castanho. Castanho, ele é o intermediário entre preto e loiro, tá? Então, eu tenho parte da expressão do preto e parte da expressão do loiro, que é a cor do cabelo. Até porque a cor do cabelo é dada por 5 caracteres diferentes, ou seja, 5 genes, 5 pares de genes diferentes, beleza? Tá? E aqui a gente tem a régua que a gente chama de régua fenotípica. Tá? Indivíduos que são dominantes, eles são dominantes completamente quando eles são A1A1. Indivíduos intermedialmente dominantes, tá? Indivíduos codominantes, A1A2, que os dois se expressam da mesma forma. E indivíduos incompletamente dominantes, ou dominâncias intermediárias. E o indivíduo A2A2, ele seria o indivíduo que é completamente dominante para o outro caráter. Então, há uma diferença entre indivíduos que são totalmente dominantes e indivíduos que são codominantes e indivíduos que têm dominância intermediária, tudo bem? Como, por exemplo, a quantidade de pigmento, ok? Gene letal, mano. Cara, gene letal. A gente usa sempre o ratinho, porque o ratinho é o exemplo mais legal, né, cara? Eu sempre uso o ratinho porque eu acho o ratinho fofo. Essa é uma característica bastante importante. Então vamos lá, gene letal, aquele que promove a morte do indivíduo ou na fase embrionária ou pós-gestação, tá? Então provoca a morte ou não, né, no desenvolvimento do embrião. Determina um desvio na proporção esperada pela característica de Mendel, que é 3:1. Então eu tenho lá indivíduos que são amarelos, heterozigóticos,
Tá? Então eu tenho o indivíduo azão-azinho e o indivíduo azão-azinho. Por que não pode ser azão-azão? Cruzamento que nós estudamos. Cruzamento azão-azão com azão-azinho. Porque percebam ali do lado esquerdo que o indivíduo azão-azão morre. Então não posso utilizar essa característica, ok? Então presta bastante atenção nisso para você depois não ficar vacilando no processo, tá? Então, os indivíduos que são azão-azão é natimorto. Então, o que é um indivíduo natimorto? Ele nasce morto. Então, essa é uma característica bastante importante. Ok? Então, portanto, apenas indivíduos que são híbridos, ou seja, azão-azinho, é que sobrevivem ao processo, tá? E aí, você tem lá indivíduo azão-azinho cruzado com indivíduo azão-azinho. E aí, esses indivíduos geram uma proporção para mim. Essa proporção, para mim, ela é azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e o selvagem, que é azinho-azinho. Só que tem um detalhe, galera. Aquela característica que se pensava, né, sobre os indivíduos azão-azão, tá? Ela não acontece. Por que ela não acontece? Porque ele morre. Então, esse indivíduo aí que vocês estão vendo, azão-azão, ele é natimorto. Então, ele nasce morto, não tem como, galera. Já os indivíduos azão-azinho e azinho-azinho, eles sobrevivem. Isso muda também a proporção fenotípica, tá? Essa proporção do Mendel, porque a proporção do Mendel ela indica para mim o quê? 3:1. Mas aqui a gente não tem 3:1. A gente tem 2:1. Por quê? Porque o indivíduo nasce morto. Tudo bem? Outro exemplo é o alelo recessivo em milho. O alelo recessivo em milho, tá? Então vamos lá, colocar, por exemplo, azinho-azinho. O alelo recessivo em milho impede a formação da clorofila e aí, óbvio, o milho cresce. Olha que legal. O milho, ele tem uma reserva, tá? Essa reserva ela é utilizada pela planta de milho para a planta crescer inicialmente. Até aí, ok. Então a planta ela vai usar a reserva que ela tem da semente e ela vai crescer. Só que tem um detalhe, ó, olha a cor da pétala, olha a cor da folha, desculpa. A cor da folha é branca, galera. E aí o que acontece? Essa flor branca não tem clorofila. Por quê? O alelo azinho-azinho, esse alelo é letal. Então ele não permite a produção de clorofila. Como as plantas dependem exclusivamente, depois que consomem a reserva, em fazer fotossíntese, sem a clorofila, elas não fazem fotossíntese. Então, dessa forma, esse organismo acaba morrendo. Então, também é um caso de alelo letal. Ok? Então, olha como funciona. Ó. Os indivíduos cesão-cesinho são normais e elas são albinas. Sabendo, então, que elas são albinas, elas são letais, porque depois elas não sobrevivem. Aí ela fala, a proporção fenotípica final é 1:2, pois 1/4 dos indivíduos morrem após consumir a reserva energética do grão, pois não realizam fotossíntese, devido à falta de clorofila. Ou seja, 25%, né, dos milhos, dos embriões de milho, das sementes de milho, se tiverem esse gene, cesinho, elas acabam morrendo. Outro detalhe muito legal são os alelos múltiplos ou polialelia. Tá? É uma herança determinada por 3 ou mais alelos que condicionam apenas um caráter, obedecendo padrões mendelianos. Cada indivíduo tem no seu genótipo apenas 2 alelos, um de origem paterna e o outro de origem materna. Novos alelos surgem por mutações que provocam alterações na proteína original. Então eu tenho uma proteína A, ok? Essa proteína A determina para mim uma mutação, produzindo uma mutação azinho, que é uma mutação normal. Essa mutação azinho sofre uma variação, criando uma variação chamada de A1, ou a linha que a gente fala, que é o exemplo dos coelhos. Olha só, o coelho selvagem, que é o agouti,
ele é dominante sobre todos os outros caráteres alélicos, ou seja, ele domina aquele indivíduo que é chinchila, tá? Que é esse aqui, aquele indivíduo que é Himalaia, que é esse fofinho com as orelhas pretas que o Pro adora, e, óbvio, domina o indivíduo que é albino, que é o coelhinho, né, de olhos vermelhos, de pele branquinha, né, que é o coelhinho da Páscoa que você conhece. Então eu tenho o selvagem, o chinchila, o Himalaia e o albino, tá? Então assim, todos eles, qual é a cor pro? Qual que é o genótipo? O genótipo é o genótipo é cor da pelagem do coelho. Só que eu não tenho só duas cores, ou apenas uma cor, que é selvagem, que é o agouti, e a ausência dele, que é o albino. Uma mutação criou duas novas variações dentro do mesmo alelo. Isso é chamado de polialelo, ok? Então, mesma coisa na pelagem de gatos, é muito comum em gatos, tá? A distribuição do pelo, tá? A cor do pigmento, a expressão da cor, intensidade da cor e se apresenta mancha ou não. Olha que legal. Então, por exemplo, indivíduos que são agouti são cinzentos, indivíduos que têm besão são pretos, indivíduos cesão permite a cor, desão permite a cor de maneira total em indivíduos normais. Indivíduos que não são agoutis podem ser marrons, que impede a cor, ela é diluída e pode ser manchada. E você tem aqui uma variação, que é o AY para machos, que torna ele completamente amarelo, e o himalaio. Então, nós temos aí vários tipos de cores associadas a esses organismos. Outra característica também são os grupos sanguíneos, determinadas por proteínas presentes no plasma ou nas hemácias. O conhecimento importante, esse conhecimento é importante por causa das transfusões, da medicina legal e dos estudos das populações, que é chamado de estudo étnico, tipo saber de onde você veio, sabe? Que isso também é muito legal. Então, as transfusões, elas estão baseadas em antígeno e anticorpo. Então, vamos lá. Pro, o que é um antígeno? O antígeno é o estimulador. O que é o anticorpo? O anticorpo é aquele que combate, assim como você tem lá no seu corpo anticorpos que protegem você. A herança obedece polialelia e codominância. No sistema RH normal, primeira lei de Mendel, e no sistema MN você tem lá monohibridismo, tá? Primeira lei de Mendel e codominância. Pro, por que isso aqui? Porque você tem indivíduos que são A, B, AB e O, que é a ausência. Por isso que eles falam de vários alelos. Por quê? Porque eu tenho três pares, né, três alelos, A, B e 0, que é a falta dele, que determinam para mim essa característica. Além do fato de você ter um indivíduo que é AB, ou seja, ele é codominante. Então, ele tem as duas expressões associadas. Já o sistema RH, o sistema RH já é diferente. O sistema RH eu tenho ou positivo ou negativo, ou ele é dominante ou ele é recessivo. Ponto, acabou. E o sistema MN eu mostrei para vocês, eu tenho dominante para M, dominante para N de navio e codominante, que é Maria e navio, MN, beleza? Então dá uma olhada aqui, ó. Pessoas que são do tipo sanguíneo. Você aí que quer saber seu tipo sanguíneo, podemos fazer uma aula relacionada ao tipo sanguíneo. Você vai curtir pra caramba. Então, ó, por exemplo, o indivíduo que é A, ele tem o estimulador, que é a proteína A, porém ele tem o anticorpo B. Ou seja, eu não posso pegar uma pessoa A e doar um tipo sanguíneo B. A pessoa que é B, ela tem a proteína B, mas ela tem o protetor A, ou seja, o anticorpo A. Significa que eu não posso A doar para B. Isso já é fato. A pessoa que é B, ela tem as duas proteínas e, óbvio, não apresenta anticorpos. Porque pensa só, como é que eu vou ter a proteína e o anticorpo que mata a proteína? Qual o sentido? A pessoa vai se automatar? Não. A pessoa que é O não tem as proteínas, mas ela tem os dois anticorpos, ok? Então isso também é uma característica importante. Então, lembrando que O é doador universal e AB
é receptor universal. Então, todo mundo que é O negativo pode doar para todas as pessoas. Então, portanto, você, indivíduo que seja O negativo, pode doar para todas as pessoas. E você vai fazer um serviço muito importante para a comunidade. Ah, pronto, então quer dizer que a pessoa que é A, ou a pessoa que é B, ou a pessoa que é AB não pode doar sangue? Pode. Doar sangue é um ato de amor. É extremamente importante que vocês doem sangue. Mas vocês não são maiores de idade, porque tem que ser só com 18 anos. E se for menor de idade, você tem que ter autorização dos seus pais. Outro detalhe importante é que só pode doar sangue pessoas acima de 50 quilos. Então, lembrando que nem todo mundo tem esse peso, beleza? Então, preste atenção, indivíduos são, como eu falei para vocês, são 3 alelos. O indivíduo que é A e B, eles expressam da mesma forma. E o indivíduo que é Izinho, ele é O. O indivíduo que é A, ele tem o gene IA, que determina a produção do estimulador proteico A. O indivíduo que é B, ele apresenta o estimulador proteico B. E o indivíduo Izinho, ele determina a ausência de produção dessas proteínas. Portanto, a pessoa que pertence ao grupo A, ela pode ser duplo dominante ou heterozigótica, assim como a pessoa que é B. Portanto, lembrando que aqui a gente está aplicando a primeira lei. A pessoa que é AB, ela é uma variação. Ela é codominante. Eu expresso a característica da proteína A e da proteína B. E a pessoa que é O, ela apresenta o recessivo, Izinho, Izinho, tá? Já a pessoa que é RH, a pessoa que é RH, ou ela tem a proteína positiva, ou ela tem a ausência dela, tá? Então, a pessoa que é RH positivo, ela tem a proteína, mas não tem o anticorpo. A pessoa que é RH negativo, ela não tem a proteína, mas, porém, todavia, contudo, ela tem o anticorpo. Esse é o fato de que pessoas RH negativo, elas doam para todo mundo. Pessoas RH positivo, elas só doam para positivo, ok? Então, uma pessoa O negativa, ela doa para todo mundo. Uma pessoa AB positiva, ela pode receber de todo mundo. E eu vou dar o último exemplo para a gente fechar essa nossa primeira aula, tá? Que é o fato da chamada eritoblastose fetal, que é uma característica muito peculiar, tá? Que está relacionada ao fator RH, tá? A pessoa que é RH, a pessoa que tem eritoblastose fetal ou doença do recém-nascido, ela tem que ser, a mãe tem que ser A na primeira gravidez. Aliás, a mãe tem que ser positivo, perdão. Aliás, a mãe tem que ser negativa. Olha o professor maluco. A mãe tem que ser negativa. O bebê, o primeiro bebê, positivo. Filho de um pai positivo, que a gente já estudou essa coisa de herança, né? E aí o que acontece? Se a mãe tiver contato, se o bebê tá negativo, se o bebê positivo tiver contato com as células ou sangue da mãe que é negativa, a mãe vai produzir anticorpos. O segundo filho, se ele tiver a mesma característica do primeiro, ou seja, ele ser positivo, vai começar um processo chamado hemólise, ou seja, a mãe vai começar a combater o próprio filho. Pode causar uma série de problemas, inclusive abortos espontâneos, tá? Há medicamentos para isso é bastante legal, porque você tem medicamentos que estão relacionados a esse processo, isso é bastante importante, tá? São soros que são bastante usados, tá? E permite que a mãe tenha uma condição de ter o feto, mas é uma gravidez de risco, tá? Então, é importante que se faça um exame aí em pessoas que têm essa característica, que o pai é positivo e a mãe é negativo, aí falando do sistema RH. E o outro sistema codominante que o Pro falou para vocês é o sistema MN. O grupo M produz a proteína Maria, que eu brinco, né? O grupo N produz a proteína Nair, de N, e o grupo MN produz as duas. Não há nesse grupo ausência de produção dessas proteínas, tá? E, curiosamente, né, N pode doar e receber de MN, M e N podem, né, receber entre si, assim como M e MN. Então, é o grupo mais diverso que a gente tem e o grupo mais amplo, né, do sistema do nosso sangue. Beleza? Tá? Só queria deixar aqui bem legal para vocês, mostrar algumas características
da nossa hemoglobina, que é responsável pelo transporte do nosso oxigênio, tá? Aqui nós temos pessoas que são normais, pessoas que têm o que a gente chama de anemia falciforme ou traço falcêmico, ou seja, elas apresentam o caráter, e pessoas que apresentam anemia falciforme, que é letal. Um detalhe, galera, se for mulher, a chance de ser letal é maior ainda, tá? Porque mulher menstrua, e a anemia falciforme, ela não só impede a capacidade das suas hemácias de pegar o oxigênio, como também determina uma péssima coagulação do sangue, beleza? Então ele fala, né, que a anemia falciforme, o alelozão, HBzão, né, ou HBazão, é dominante já que o heterozigoto não é falcêmico, ou seja, não recebe, né, não expressa característica, só voltando aqui, ó, tá? Ele tem traço falcêmico, mas ele não é falcêmico, ou seja, não tem, ele carrega com ele a característica para anemia falciforme. Quanto à forma da hemácia, ocorre dominância incompleta em HBazão, já que as hemácias de um heterozigoto podem falcemizar, e aqui você vê como é que é uma anemia falciforme, ó, hemácia normal, hemácia torta, em forma de foice, que a gente fala, por isso falciforme, tá? Em baixas concentrações de oxigênio. Quando a própria hemoglobina, a codominância, ou seja, HBazão e HBSzão, pois no heterozigoto são sintetizadas as duas formas de hemoglobina, tá? Mesma coisa aqui em interações gênicas, mas essa eu deixo para o ensino médio, porque eu acho que já é pesado demais para vocês. Mas tem algumas coisas muito características, como, por exemplo, o tipo de crista de galo é muito legal, a coloração de cobras do milharal, a coloração de cobras do milho, do algodão, a cascavel, que pode ser albina, o processo de epistasia, que mais para frente eu explico para vocês, tá? Que é uma característica bastante legal. Características ligadas ao sexo, determinação do sexo, herança ligada ao sexo, herança ligada ao sexo como daltonismo, por exemplo, hemofilia, tá? Herança restrita ao sexo e limitada ao sexo. Então tem várias influenciada. Então tem várias características que são bem legais. E aí, ó, isso foi uma coisa que a gente estudou bastante, né? Que o Pro falou, né? Tipos de herança, ó. Autossômica, recessiva, pais iguais, filho diferente ou diferença recessivo. Autossômica dominante, ó. Tá vendo? O pai aqui tem, a mãe não tem, mas os filhos têm, então ela é autossômica dominante, ok? Porque a mãe aqui é recessiva, tá? Também, ó. Herança holândrica. Para que é herança holândrica? Ela só atinge homens, ó, as mulheres estão livres. Prováveis tipos, ó, herança ligada ao X, tá? Que é uma herança ligada ao cromossomo X, que é o cromossomo que define o sexo, tá? Pais iguais aqui, ó, filho diferente, tá? E perceba que ela tá ligada ao X recessivo, é ligada ao X dominante. Olha quantas características a gente tem. Então é bem legal a gente observar essas características. O Pro não vai judiar de vocês, porque tem várias características bem legais, mas queria agradecer esse primeiro momento que nós tivemos aí um pouco mais profundo sobre genética, e eu acho importante mostrar para vocês esses caminhos. Óbvio, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente desenrola nas nossas aulas de Zoom, beleza? Galera, aquele beijinho científico para vocês, beijo biológico, até a próxima aula.